Opa, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro e criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil. Bom, tem muita gente que me pergunta o seguinte: Bona, eu ouço você falar sobre investimentos, vejo as suas indicações, vejo tudo que você fala sobre como construir a independência financeira, só que eu estou com um grande problema, eu estou com dívidas. Como eu faço para sair do vermelho? Bom, esse é um sentimento, um problema, digamos assim, bem legítimo, que naturalmente afeta muitas pessoas. E eu, como educador financeiro, tenho uma característica um pouco diferente de outros educadores financeiros, porque o processo de educação financeira comigo aconteceu efetivamente na minha vida. Então vou falar para você um pouco de como que eu mesmo saí do vermelho há uns 15 anos atrás e consegui fazer a progressão financeira ao longo da minha vida, beleza? No início, o que acontecia? Eu talvez tivesse problemas parecidos com os seus. Dívidas, financiamentos, parcelamentos, e as minhas finanças eram uma bagunça. Então, eu resolvi mudar essa realidade. E a primeira medida que eu resolvi fazer foi a seguinte: escolher algum software, alguma planilha, alguma coisa que me permitisse colocar todos esses aspectos financeiros de maneira organizada para que eu pudesse começar a seguir um planejamento. Então eu escolhi um software e comecei a colocar as informações ali, só que as minhas finanças eram muito bagunçadas, eram muitos parcelamentos, financiamentos, parcelas de empréstimo, uma série de situações que dificultavam muito o meu controle, minha organização financeira. E aí o que aconteceu? Frustração. Eu passava horas e horas tentando organizar minhas finanças, horas a cada semana dedicadas aos softwares, aos lançamentos, mas nada, absolutamente nada, fazia com que eu melhorasse a minha organização financeira e saísse do vermelho. E quando que começou a grande virada nessa história? Primeiro foi quando eu compreendi que todo o planejamento financeiro que eu fazia era absolutamente uma obra de ficção científica. Não tinha nada a ver com a realidade. Então eu colocava no meu software as projeções de gastos que eu tinha, só que aquilo não era a minha realidade. Os meus gastos eram completamente diferentes daqueles que eu pensava que eles fossem. Então, para poder começar a construir um orçamento realista, verdadeiro e que não fosse uma obra de ficção científica, o que eu fiz? Eu parei de fazer previsões e comecei a anotar mês a mês tudo que eu gastava. E aí, depois de um período, olhando para aquilo que era de fato o meu comportamento financeiro, eu comecei a conseguir planejar para o futuro baseado na realidade do meu comportamento financeiro. Bom, e aí o que eu fiz? Eu numerei as minhas despesas em 3 números diferentes, que eram 3 categorias. Eu coloquei a categoria 1, o número 1, naquelas despesas que são as despesas do próprio mês, que é o almoço, o supermercado, as despesas gasolina, as despesas que a gente tem, que a gente precisa sobreviver. E eu coloquei o número 2 naquelas despesas que se referiam a parcelamentos. Ah, comprei um computador em 10 vezes, comprei um sofá em 5 vezes. E aí eu peguei essas despesas que eram parcelamentos de produtos de consumo, eletrônicos, etc., e coloquei o número 2. E eu coloquei o número 3 naquelas despesas que eram empréstimos, parcelas de empréstimos e financiamentos mais longos, como financiamento de veículo, por exemplo. Uma vez que eu numerei essas 3 categorias dentro das minhas despesas, eu falei o seguinte: eu preciso primeiro eliminar as categorias dos itens 2 e 3. E aí eu comecei a atacar primeiramente o item 2, que eram os parcelamentos. Então eu parei completamente de fazer parcelamentos. A cada parcelamento que acabava, isso gerava um novo fluxo de dinheiro para mim, porque a minha renda ficava mais livre e facilitava que eu me organizasse com relação às outras despesas. Depois que eu eliminei completamente os parcelamentos das minhas finanças pessoais, eu comecei a antecipar os empréstimos e financiamentos que eu tinha, antecipando a quitação deles e liberando cada vez mais recursos da minha renda para que eu usasse de maneira livre. Quando esse processo se concluiu, eu comecei o hábito de poupar, uma vez que eu não tinha mais despesas nem de parcelamento e nem de financiamento. Então o fluxo de dinheiro para mim, nas minhas finanças, ficou muito maior. Então eu pude me organizar melhor, de maneira muito mais simplificada e assim começar o hábito de poupar. Então assim que eu eliminei completamente parcelamentos e financiamentos e comecei o hábito de poupar,
comecei a ter uma vida financeira muito mais tranquila. Isso simplificou muito mais os meus controles, muito mais o meu orçamento, e quando eu gastava horas por semana para tentar me organizar, agora eu passei a gastar apenas alguns minutos por semana, simplesmente para fazer os pagamentos do mês ou daquela semana ali. Então isso facilitou muito o meu controle. Então, baseado na minha experiência real, o que eu falo para você é o seguinte: os 3 passos para você sair do vermelho são: primeiro, faça um orçamento verdadeiro e não uma obra de ficção científica. Se baseie nos seus hábitos de consumo reais. Segundo, elimine completamente parcelamentos e quaisquer tipo de dívidas e financiamentos e empréstimos da sua vida financeira. E por fim, com mais fluxo de dinheiro, comece a poupar e transforme isso num hábito. Assim você vai sair do vermelho, deixar de ser um devedor e virar um investidor. Beleza? Então esse é o recado que eu quero deixar para você e é exatamente como você tem que fazer para sair do vermelho e começar a poupar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do BTG Pactual Digital e ativar as notificações para você receber o aviso a cada novo conteúdo que for postado aqui. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.